peraí, nesse ponto aqui, eu posso, em vez de fazer isso, fazer aquilo outro. Né? Nessa hora em que eu geralmente apresento isso aqui, eu vou tirar isso aqui e vou fazer isso aqui que vai ser muito mais legal. Ou então, dependendo das circunstâncias, um passo pode funcionar numa situação e num outro contexto não funcionar. Para isso é importante você ter a estratégia decupada. Então o que eu recomendo é que vocês, depois com o tempo, vocês identifiquem algumas estratégias que vocês estão usando. Né? Tanto não positivas como positivas. Né? Ou seja, estratégias às vezes de ficar para baixo, às vezes de ficar meio deprimido. Por isso que às vezes a pessoa diz que eu estou deprimida. Aí eu quero morrer quando eu pergunto isso às vezes, mas como você faz isso? Como? Se eu quisesse, aí eles morrem, né? Se eu quisesse ficar deprimido como você, o que eu teria que fazer? Na verdade é uma brincadeira para a pessoa me contar a estratégia dela. Não, você teria primeiro que acordar. Outro disse, eu fiz essa semana agora, esses dias. Não, você teria que acordar. Eu falei, tá, eu acordei. Aí você teria que começar a lembrar de tudo aquilo que não deu certo. Eu falei, tá, eu lembrei de tudo aquilo que não deu certo. Aí você tem que trazer uma voz interna, olha, o auditivo interno, tem que trazer uma voz interna que vai começar a acusar você porque as coisas não são perfeitas. Aí digo assim, como? Ah, as coisas não são perfeitas. Não, 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 você tem que falar alto, você tem que espizinhar, olha, seu isso, tem que xingar, tem que xingar, né? Então, aí a pessoa vai contando as estratégias que ela usa para ficar mal, para ficar deprimido, para ficar aborrecido, para ter um dia péssimo. Né? E é interessante quando você começa a fazer isso, que aí você vai vendo a sequência que você faz. E aí quando você decupa, você vai dizer, não, então peraí, então não vamos ter um dia ruim. Então lá naquele momento em que eu começo o dia ruim, focando naquilo que está errado, então eu vou começar a focar naquilo que está bom também. As coisas erradas eu vou anotar para ir resolvendo. Então, em vez de vir essa voz interna, quem é que falou isso? Acho que foi Bandler mesmo. Como é que ele diz? Imagine a voz do Sean Connery. Ou uma voz feminina muito sensual, dizendo, mesmo em vez de vir aquela voz espizinhando, você fez errado, não sei o que lá. Imagina a voz do Sean Connery. Fulano, você fez errado. Ele falou, talvez até você preste atenção. Talvez assim você até preste atenção e realmente mude. Só pode ser um bando. Irreverente mesmo. Não, exatamente. Então, quer dizer, você muda a estratégia. Ou então, quando realmente a voz não for produtiva, aí entra aqueles várias estratégias. Aí você muda a submodalidade, né? Ou seja, a voz está vindo, então você acelera. Ou então... Aí você distorce a voz. Né? Por quê? Porque você está colhendo um resultado ali que não é bom para você. Né? E, finalmente, né, a estratégia ela tem uma sequência lógica. Para fechar então a coisa da estratégia eficaz, a estratégia tem uma sequência lógica. Então é muito importante primeiro você identificar as estratégias que você utiliza, né, positivas e negativas, e ver o que você pode mudar nesse processo. As negativas você interferir de modo que você tenha um resultado positivo, que você pode identificar onde que você começa a estragar seu dia, estragar sua semana e tal, e entrar ali e começar a fazer coisas diferentes. Né? Mas você só vai saber a hora que você decupar algumas delas, botar no papel mesmo, né, e fazer isso. E é aquilo que eu falo, gente, nesse trabalho só tem resultado mesmo se você de fato entrar dentro de você e conseguir trabalhar essas coisas, né, conseguir mexer nisso, porque você vai estabelecendo um contato com o seu inconsciente. Né. E pegar também estratégias de outras pessoas, ou seja, quem faz aquilo que eu admiro, quem faz aquilo que eu gosto, né? Como essa pessoa consegue isso? Ela faz primeiro o quê? Depois o quê? Depois o quê? Tenta ver como é que é a sequência de passos que essa pessoa dá, que é isso que a gente está falando, a sequência de passos, tenta ver como é que a pessoa vai, perceba como é que a pessoa usa isso, e escreva. E aí você vai adaptar, não, isso aqui eu não quero. Não, mas isso aqui eu quero, então eu vou botar isso aqui. Agora tem uma outra pessoa que faz a mesma coisa, que ela nesse momento ela faz isso. Então eu vou trazer isso para o meio da estratégia da outra pessoa. Que o que você pode fazer é trazer para você esses resultados. Né? Principalmente aquelas pessoas que você se identifica, aquilo que você gosta, que você vê na outra pessoa. Aí é mais fácil de você instalar aquilo em você. Né? Para vocês verem que a gente pode ir construindo os resultados. A sensação de quando você instala em você é uma sensação de que você já tem esse recurso. É como se, não é? É uma coisa assim, eu estou pegando uma característica qualquer de alguém que eu admiro, vai e tal.
Aí de repente ela entra em mim e aí eu começo a mudar a cena de alguma coisa ruim. E aí é tão interessante que eu percebo que a gente já tem esse recurso, que eu já tenho esse recurso. E como é que se instala a estratégia? Né? Uma dessas maneiras é essa que você está falando. Existem várias maneiras de você instalar uma estratégia. Então, vamos supor assim, que eu estou com uma estratégia, vamos pegar o exemplo que a gente já falou, né, de falar em público. Né, eu quero falar em público, eu quero fazer uma super apresentação na reunião de trabalho, então como é que eu vou fazer? Então você tem lá a estratégia que você quer utilizar. Uma das possibilidades é a âncora, é a ancoragem. Né? Ou seja, na medida em que eu estou fazendo aquilo, que eu consigo fazer aquilo e eu me sinto muito bem, eu ancoro. Por exemplo, ancoro aqui, eu ancoro aqui, faço um gesto, qualquer coisa assim, eu ancoro. Então uma das estratégias é a âncora. E às vezes quando a pessoa está fazendo, está lá empolgada, está se sentindo feliz com o resultado, para aquilo ficar instalado, você ancora aquilo. Nós vimos aqui da outra vez como é que se faz a âncora, né? No livro também tem passo a passo sobre a âncora. Então você ancora, essa é uma das possibilidades da ancoragem. A segunda é a repetição, ou seja, você repete, você ensaia mentalmente. Você faz aquilo que a gente chama de ponte ao futuro, uma das melhores técnicas nesses estudos que a gente está fazendo. E a gente sempre tem que fazer a ponte ao futuro. Eu venho falando isso desde o primeiro dia. Eu não canso de falar nisso porque isso é fundamental. Ou seja, é você se imaginar no futuro já fazendo aquilo. Hoje nós vamos trabalhar com a linha do tempo mais adiante, nós vamos trabalhar isso um pouco mais a fundo, vamos fazer uns workshops bem profundos ligados à linha do tempo, onde a gente vai trabalhar mais a fundo essa questão aí. Mas é muito importante sempre que você estiver instalando uma nova coisa, quando você estiver visualizando e tal, que você não só veja você mesmo fazendo, veja, sinta, ouça internamente, como você também se veja no futuro, numa situação onde você não faria isso fazendo o que você quer. Né? Por exemplo, falar em público, né? Você hoje não fala muito bem, mas é importante que você se veja no futuro, já tendo conseguido instalar aquelas estratégias que você quer para você, tendo os resultados que você quer, e aí você pode até ancorar, né? À medida que você está feliz com aquilo que você está vendo na sua visualização, você vai e ancora. Ah, isso mesmo, é isso que eu quero. Yes! Yes! Né? Você aproveita e faz a âncora também. Por que isso, gente? Porque você está criando memórias para o seu futuro. Isso é de fundamental importância. Você está criando memórias para o seu futuro. Porque a gente pensa que memória é coisa do passado. Não é. Memória é uma representação, uma informação que você guarda para uma utilidade. Geralmente a gente tem memória do passado porque o passado passou e a gente guarda a memória. Mas esses estudos mostram também que a gente pode ter memórias para o futuro. A gente pode hoje ensaiar o futuro, ensaiar uma excelente estratégia no futuro mental e deixar lá para quando o futuro chegar você está pronto.